Meus prezados irmãos, boa noite a todos, irmãos e amigos. Estamos aqui, iniciando mais um esforço de estudo, de conhecimento, de entendimento do Evangelho. Nessa noite, meus amigos, estudando dentro do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos com foco de estudo no seu item de número 7, que é um comentário de Kardec que ele faz após, que tem aqui um subtítulo de A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Esse capítulo se inicia com a citação de uma passagem evangélica no Evangelho de Mateus, onde Jesus destaca para a gente aquela passagem que ficou conhecida como a fé e o grão de mostarda, nos dizendo que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente seria capaz de mover montanhas, montanhas de dificuldades, de embaraços, de problemas, conforme a gente entende da interpretação que Kardec nos traz. No nosso estudo de hoje, nós gostaríamos, meus irmãos, e é por isso que nós já vamos entrar logo no texto aqui de Kardec, porque nós vamos fazer um esforço de entendimento dos comentários dele, baseado em algumas citações que nós temos na literatura espírita. Citações de algumas obras conhecidas nossas, que possivelmente alguns dos irmãos já leram, já estudaram, mas que nos chamam muita atenção quando a gente estuda esse tema, que é o tema da fé, Quão necessário é a compreensão dele? Qual que é a importância da fé, por exemplo, no momento que a gente vive, Às vezes, a presença ou a ausência da fé, mesmo que em seus estágios iniciais, mesmo que ainda vacilante, é capaz, por exemplo, de nos dar forças para atravessarmos momentos como o que a gente vive, dentro de um clima de serenidade, de equilíbrio, sem que a gente eventualmente se desarvore, entre aí numa situação de desespero ou de medo excessivo, que seriam fruto da ausência de fé ou de uma fé que ainda precisa de desenvolver-se. E aí então o que a gente reflete é o seguinte: como que em algumas pessoas a fé é um sentimento tão vibrante, tão intenso, independente do credo religioso. Nós temos fés vigorosas entre os espíritas, entre católicos, entre evangélicos, até mesmo entre irmãos que eventualmente não professam um determinado credo religioso. Nós vemos às vezes um senso de confiança em Deus, que lhe dá uma confiança também em suas forças, e na assistência, na proteção divina, que lhe permite fazer coisas que às vezes a gente duvida ou admira, e venera. Bom, nós vamos então começar comentando esse tema a partir do segundo parágrafo do item 7, onde Kardec nos fala assim: em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Então, aqui nesse segundo parágrafo, o que Kardec põe para a gente? A fé é uma aquisição da alma. Aquisição feita com suor, com dificuldade, com luta, com o passar do tempo, das experiências que se sucedem, para que a gente vá forjando em nós esse atributo, essa virtude maravilhosa, que nos dá uma força, às vezes, considerada sobre-humana, Às vezes, de causar espanto, de causar admiração. E o que a gente, às vezes, observa, gente, fulano tem uma fé tão intensa, tão bonita, tão forte,
a minha fé ainda vacila, ou a gente observa isso no nosso convívio social, nós temos, para nossa ilustração, o primeiro exemplo. Nós até aproveitamos, meus irmãos, no próximo mês nós vamos iniciar um novo estudo do livro Paulo Estevam. E logo aqui no início nós vamos ver o diálogo de dois irmãos que diziam um para o outro, e aqui a moça de nome Abigail dizia assim para o seu irmão Gesiel o seguinte: por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? Ou seja, ela dizia respeito ao sofrimento do povo judeu. Por que será que eles passam por situações que a história conta, o Velho Testamento traz para a gente em detalhes, de guerras, conflitos, dificuldades de toda ordem, ao ponto de já terem, inclusive, sido expulsos da terra que habitavam por mais de uma vez? Respondeu ele: isso aqui, meus irmãos, é um episódio, um diálogo ocorrido nos primeiros anos da era cristã. Tá? Então ele dizia: suponho, respondeu o moço, que Deus o permite a exemplo do pai amoroso, que para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência. Ou seja, o sofrimento nos torna mais fortes. Ao mesmo tempo em que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas. E fixando o olhar sereno no firmamento, acrescentou: mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não compreenderão. Entretanto, ele há de vir, ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé, e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá o porquê, e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. A jovem pareceu meditar longamente e falou depois de alguns instantes: e já que falamos em sofrimentos, como deveremos esperar o dia de amanhã? Eles estavam presos, eles e o pai, aguardando uma condenação que acabaria levando o pai à morte, ele à escravidão, e ela conseguiria fugir sem reencontrar com o irmão. Prevejo grandes contrariedades no interrogatório, e afinal, que farão os juízes de nosso pai e de nós próprios? E ele respondeu, concluindo: não devemos aguardar senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Quando experimentou a ironia de sua mulher nas desditas extremas, Jó teve a boa lembrança de que, se o Criador nos dá os bens para nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os dissabores para nosso proveito. E aqui, meus irmãos, ele conclui esse diálogo, logo no início do livro Paulo Estevam, numa passagem memorável, demonstrando para a gente isso que Kardec fala. Ou seja, é uma fé poderosa, inata, já era uma aquisição dele, já era algo, um patrimônio que ele trazia com ele, tal como a irmã, ao ponto de falar com tanta serenidade, depois de serem completamente espoliados de uma propriedade rural que eles tinham, ou seja, foi simplesmente confiscada deles por um ato arbitrário, injusto de um administrador romano, e depois também da perspectiva de verem o pai, o que de fato aconteceria, ser sacrificado, ele na iminência de ser preso, escravizado, ou talvez fosse até também sentenciado à morte, e sem saber também o que aconteceria com a irmã.
mas, ainda assim, com toda essa circunstância, guardava a calma, guardava a serenidade, né? Isso é quem já adquiriu a fé, é quem já possui esse dom divino, essa maravilha no coração, que entende que tudo que acontece na vida tem a mão de Deus. Tudo tem a permissão divina para acontecer na nossa vida. Os sofrimentos individuais ou coletivos não nos acontecem sem que Deus o conheça, saiba, permita. Isso não ocorre à revelia do amor, da bondade divina, ou mesmo, o mesmo se dá em relação a Jesus. Eles conhecem as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas permitem que isso aconteça para que a gente engrandeça, se fortaleça, e a gente sabe que, no fundo, nada nos acontece sem que seja do nosso merecimento ou da nossa necessidade. Bom, meus irmãos, voltando agora para o primeiro parágrafo desse item do Evangelho, das explicações de Kardec, nós vamos ver aqui o seguinte. Kardec inicia o item 7 dizendo: disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé nem se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Então, Kardec inicia esse item mostrando para a gente que a fé é um atributo individual da criatura. É como uma virtude sermos humildes, sermos brandos, sermos pacientes ou outras virtudes divinas. Isso é uma aquisição da alma, intransferível. Ou seja, eu não sou capaz de transferir minha fé, eu não sou capaz de transferir a humildade, eu não sou capaz de transferir o meu desapego ou qualquer outra virtude que eu esteja começando a adquirir. Isso é luta da alma, é suor individual. E a gente, portanto, não consegue transferir isso, tal como a gente transfere, passa de uma mão para outra um bem material, né? Ou mesmo um conhecimento que a gente é capaz de ensinar e a pessoa aprender. Isso é aquisição que se faz com o tempo. E essa observação de Kardec é muito interessante, porque a gente observa o seguinte: a partir do momento que a gente começa a acender em nós essa centelha divina da fé, um dos sentimentos mais naturais que nos vem ao coração, à mente, um dos nossos mais íntimos desejos, é de que pessoas à nossa volta compreendessem a fé tal como a gente compreende. Ou seja, por que a pessoa não aceita o Evangelho, não compreende o Evangelho como eu comecei a compreender? Eu tô me sentindo tão bem, está sendo uma fonte de tantas bênçãos, de tantas alegrias para mim, como eu gostaria que meu marido compreendesse, que a minha esposa compreendesse, que os meus filhos compreendessem, que o meu vizinho, que o meu chefe, que o meu subordinado e etc. Então, isso é algo que nos vem ao coração. Ao ponto, às vezes, meus irmãos, da gente cogitar o seguinte: será que eu não poderia impor os princípios de fé que eu abraço? Será que eu não poderia, de alguma forma, obrigar, ou seja, forçar para que a pessoa compreenda, assimile e leve com ela essas luzes que eu comecei a ter comigo? Com base nisso, nós passamos agora para a segunda ilustração do nosso tema. Está no livro, meus irmãos, Boa Nova, tá? Que é um livro de irmão X, Humberto de Campos, ditado por intermédio do Chico, psicografado pelo Chico, né? E que Humberto de Campos, irmão X, busca nos arquivos da espiritualidade passagens da vida do Cristo que foram parcialmente reportadas no Evangelho, no Novo Testamento, ou algumas que sequer tiveram menção. Por quê? Porque nem tudo que o Cristo fez ficou registrado. Quando a gente observa, por exemplo, o último versículo do Evangelho de João, e que está citado por Humberto de Campos na introdução dessa obra, João dizia lá o seguinte, João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ou seja,
há inúmeros, incontáveis fatos, exemplos, falas, lições de Jesus que infelizmente não foram registradas à época, mas ficaram nos arquivos do mundo espiritual. E uma delas, que nós vamos aqui ilustrar essa questão da imposição da fé, é o capítulo de número 15, que foi um diálogo de Jesus com Joana de Cusa, que era esposa de um homem, de um alto funcionário de Herodes, tornou-se cristã, assistia às pregações do Cristo, só que lhe amargurava, lhe incomodava muito o fato de seu marido, seu companheiro, não compreender, não ter a fé que ela tinha, ou não aceitar o evangelho tal como ela aceitava. Então nós vamos ver Joana dizendo o seguinte, aliás, primeiro irmão X apresentando. Joana possuía verdadeira fé. Contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, suas contrariedades, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que descansava na casa de Pedro. Seu esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Ou seja, ele tinha a religião da conveniência pessoal, A religião que lhe permitisse viver materialmente com conforto, que não afetasse os seus interesses no mundo. Aí uma hora ele era judeu, outra hora ele cultuava os deuses romanos dentro da religião politeísta que eles tinham, que derivava das crenças dos gregos, que os romanos apropriaram e fizeram modificações. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e decepções no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Observe, meus irmãos, os conceitos de Jesus, quando ele vai conversando com Joana. Esse livro, a gente pode dizer assim, sem exagero, Podemos exarar uma opinião pessoal, que acho que muitos que já leram e estudaram talvez partilhem dela, de que esse livro nos permite conhecer o Cristo melhor. Nos permite entender a sabedoria e a grandeza de Jesus nos conceitos, na lógica, na clareza das ideias que ele expunha, na profunda coerência por todo o conteúdo das lições do Cristo. A gente observa isso aqui claramente. O primeiro conceito de Jesus é mostrar para a gente o seguinte, que muitas manifestações religiosas no mundo nada mais são do que um conjunto de rituais, Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Ou seja, agradeça, Joana, você ter tido, você ter sentido a fé divina, você ter aceitado o Evangelho e compreendido as lições que eu estou trazendo. Isso aí vai te poupar de muitos dissabores, vai te poupar de uma série de problemas. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não podemos colher uvas nos abrolhos, ou seja, nos espinheiros.
mas podemos amanhar o solo, ou seja, trabalhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. E aí então Joana começa a compreender aqueles conceitos, ao que ela vem e pergunta para Jesus o seguinte: ó mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do lar. Não julga acertado que eu lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Ou seja, por amor, ela desejava que o companheiro compreendesse aquilo, compreendesse o evangelho do Cristo, até porque ela via que as suas atitudes eram dúbias, né? Obedeciam ao convencionalismo material. E ela então via no evangelho a chave da liberdade, da paz e da alegria dele. Ao que ela então pensava: por que eu não posso impor isso para ele? E por meio disso, poupar ele de uma série de sofrimentos, de uma série de sabores e de dificuldades. Jesus então responde com sabedoria da seguinte forma: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição de ideias, e aí Jesus perguntou para ela: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado, que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o da colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fosse seu filho. Não percas tempos em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as criaturas, ou seja, Deus não discute com a gente. E trabalhe em silêncio por toda a criação. Vá. Esforça-te também no silêncio. E, quando convocado ao esclarecimento, ou seja, se você tiver oportunidade, fala o verbo doce ou enérgico da salvação de acordo com as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. E finalmente Jesus lhe disse: vá, filha, ser fiel. E aí, meus irmãos, continua a página, entrando na segunda parte, uma página belíssima que mostra os dissabores, as lutas de Joana de Cusa, todas as dificuldades que ela enfrentou, mas que devido à fé que ela tinha e que nutriu em si, ela conseguiu vencer ao ponto do próprio mestre recebê-la no momento do seu desencarne doloroso, martirizada daí a alguns anos já velhinha, na companhia do filho. É uma história belíssima, que os irmãos que não conhecem convém depois procurar no livro Boa Nova. Finalmente, meus amigos, nós vemos no último parágrafo dos comentários de Kardec, ele dizer para a gente que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. A fé cega já não é desse século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. E aí nós refletimos em torno do que Kardec nos fala para trazer para os irmãos o seguinte: muito da incredulidade que tem no mundo é fruto, infelizmente, das próprias crenças religiosas, que às vezes se afastaram da centelha divina que alguns missionários, que alguns mensageiros vieram trazer,
e se apegaram a aparências, a exterioridades, e muitas vezes, movidos por outros interesses, acrescentaram, deturparam, distorceram aquela verdade que, certa feita, chegou no seio de um povo ou de outro, numa determinada coletividade. Nós temos, por exemplo, um dogma da fé católica que provoca o questionamento de qualquer criatura, com todo respeito, mas muitos, meus irmãos, às vezes se deparam com o dogma, por exemplo, das penas eternas, quando fala que a criatura está destinada após a morte a um céu ou a um inferno, e veem que isso não encontra amparo na lógica, no bom senso, quando a gente reflete em Deus, na figura que de fato o Pai é. Será que um Pai criador, que nos ama, que é toda justiça, amor e bondade, seria capaz de condenar um filho que errou muitas vezes por ignorância ou por desconhecimento a uma pena eterna num inferno, por exemplo, onde ele ali sofreria um castigo perene, infindável, para sempre? Por que o Criador criaria uma criatura, né? Seu filho, para que ele fosse eternamente condenado, eternamente sofresse o tormento, as angústias, as aflições daquilo que se definiu como inferno? Quando até mesmo uma criança se depara com isso, ela questiona. Eu sei porque eu tenho filhinhas de 8 e 10 anos de idade, e elas mesmas já comentaram que, se nem o pai delas, que gosta delas, que quer o bem delas, castiga para sempre, mas que quando castiga, quando corrige, quando chama atenção, é tudo no propósito de educar, de melhorar um hábito, um costume, por que Deus assim faria, sendo Ele um Pai bom, perfeito e cheio de amor por seus filhos? Então, meus irmãos, é nesse ponto que Kardec conclui para a gente o seguinte: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Ou seja, por meio dessa fé, nós construímos em nós essa virtude divina, passo a passo em seus estágios iniciais, até que a gente vá construindo e a formatando com toda a força que ela pode ter. E conclui: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. E a gente observa que a nossa bendita doutrina, Consolador prometido por Jesus no Evangelho de João, que viria esclarecer aquilo que foi distorcido, trazer-nos novos conhecimentos, de fato exerce esse papel abençoado para a gente, nos dando condições de construir essa virtude maravilhosa que nos dá uma força inesgotável. Tal como comenta Gesiel, mais tarde Estevão, e tal como a gente observa na vida dele de muitos cristãos dos primeiros tempos que foram capazes de enfrentar os mais atrozes sofrimentos em paz, com serenidade, sem desequilíbrio, sem desarvorarem, confiantes na presença e na bondade de Deus que de fato se fez nos momentos mais extremos. Meus queridos irmãos, esse é o nosso estudo de hoje. Nós vamos então ao nosso encerramento, promovendo a prece que o nosso mestre querido, fazendo aqui a nossa prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, para todo sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, e de Jesus nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, o patrono da nossa fraternidade espírita,
damos por encerrados os nossos singelos estudos dessa noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Que Deus ampare e abençoe a todos em seus lares, os familiares, e que a gente possa continuar cultivando essa fé que há de nos dar forças e condições de enfrentar toda e qualquer dificuldade que nos visite. Até logo.